Conversa com meu povo. O ressuscitado vive entre nós. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. Amém. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente. Amém. Não temais, irmãos, tenham em mãos as chaves que da morte foram, hoje são vitória. Amém. Não temais, irmãos, paz convosco esteja, vós sereis felizes, crendo sem ter visto. Amém. Este canto e muitos outros inspirados nos ajudam a celebrar a liturgia, cume e fonte de nossa vida cristã, durante o tempo da oitava da Páscoa e todo o tempo pascal. Durante a oitava da Páscoa, as aparições do Cristo ressuscitado, presente entre nós, suscitam a profissão de fé naquele que é o vivente, o primeiro e o último. Aparecendo aos seus apóstolos no dia da ressurreição, deixou sinais para a fé que sustenta a Igreja. Somos convidados a reconhecê-los, pois nunca se apagaram e conduzirão as comunidades cristãs e as pessoas que são felizes por crerem sem ter visto, até que Ele volte. As portas fechadas do lugar onde se encontravam por medo dos judeus não são obstáculo para que o Senhor se manifeste. Portas se escancarem na Igreja para acolher a todos, a fim de superarmos o pavor, os preconceitos e os julgamentos. Primeiro sinal. Vamos ao segundo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou à maneira do mundo. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração, tinha dito Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João. A promessa se realiza como fruto da ressurreição do Senhor. A saudação do ressuscitado é: a paz esteja convosco. Onde está o Senhor, está a paz, aquela que as nações e as pessoas procuram, mas uma só é a fonte. Este o segundo sinal. Entretanto, ao saudar seus discípulos, ele mostrou-lhes suas chagas. Cantamos também com a Igreja: seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. A paz desejada e oferecida é fruto da cruz do Senhor. Por todas as gerações, a marca da crucifixão do Senhor estará presente, pois sem o derramamento de sangue não existe perdão. Ensina a carta aos Hebreus: Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Na plenitude dos tempos, que uma vez por todas Ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. A cruz, a crucifixão é o terceiro sinal. Jesus soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. No preço pago em sua cruz, a paz que oferece a todos toca na raiz do mal e do pecado, pois anuncia e realiza a misericórdia e o perdão.
Entretanto, só conduzida pelo sopro do Espírito, a Igreja pode ser portadora da novidade radical chamada perdão, coisa que o mundo não compreende nem pode dar, mas precisa ser soprada do alto como uma nova criação. É a festa da Divina Misericórdia. Quarto sinal, perdão e misericórdia. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Do coração, porta aberta de Cristo para a humanidade, nasce a missão, com os discípulos voltados para o alto e para a frente, dispostos a irem até os confins da terra. Com a missão, chegamos ao quinto sinal, correspondente ao grande acontecimento na Igreja de Belém, a ordenação episcopal do novo bispo auxiliar, Monsenhor Paulo Andreoli Xaveriano, nascido no dia 16 de dezembro de 1972. Fez a primeira profissão religiosa aos 21 de agosto de 1994, a profissão perpétua em 5 de março de 2000. Foi ordenado diácono no dia 6 de março de 2000 e presbítero no dia 17 de setembro de 2000. É missionário xaveriano, atuou por 9 anos em paróquias e 10 anos na animação missionária vocacional. Na ordenação episcopal, aquele que é ordenado assume as tarefas correspondentes aos sinais que identificamos. A ele é perguntado: queres desempenhar até a morte a missão que nos foi conferida pelos apóstolos e que, por imposição de nossas mãos, te será transmitida com a graça do Espírito Santo? Trata-se de missão vinda do alto, pela ação do Espírito Santo. Depois, a desafiadora pergunta: queres anunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? O bispo não anuncia a si mesmo, mas é portador da boa nova do Evangelho, na escuta constante da palavra do Senhor, que ressoará através de seu ministério no coração e na vida das pessoas. Sua fidelidade, continua o rito da ordenação, deverá corresponder à fé da Igreja, tanto que lhe é perguntado: queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na Igreja, sempre e em toda parte? O ministério é assumido em comunhão na Igreja e para a Igreja. Como no cenáculo, é a Igreja reunida através dos gestos e das palavras dos bispos que consagra aquele que é ordenado. Vejamos a seriedade da palavra que lhe é dirigida. Queres edificar a Igreja, corpo de Cristo, e permanecer na sua unidade com o colégio dos bispos, sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? E a ordenação só pode acontecer com o mandato apostólico do Papa, cuja apresentação é feita diante de todos os fiéis na liturgia. Queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Monsenhor Paulo responde positivamente a tais perguntas, como o fez na aceitação da escolha feita pelo Papa. Depois de ser interrogado sobre sua comunhão e fidelidade à Igreja, o eleito declara suas disposições para exercer o serviço que lhe é confiado. Eu pergunto a ele: queres com teus colaboradores, presbíteros e diáconos, cuidar do povo de Deus com amor de pai e dirigi-lo no caminho da salvação? Trata-se da paternidade espiritual confiada ao bispo, de quem esperamos um amor concreto ao povo de Deus. No meio deste povo,
Os preferidos de Deus encontrarão o bispo disposto a amá-los. Eu lhe perguntarei: queres, por amor a Deus, mostrar-te afável e misericordioso para com os pobres e peregrinos e todos os necessitados? Servidor de todos, será a testemunha de Jesus bom pastor, para ir ao encontro de todos os pecadores e fracos. Vejam a pergunta: como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Enfim, o novo bispo será a voz orante do povo de Deus. Queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Ao dizer quero com a graça de Deus, Monsenhor Paulo dá testemunho público da retidão com a qual recebe a graça sacramental. E a missão é a ele confiada, nascida da presença do Senhor com seus apóstolos, para o anúncio do Evangelho, a santificação do povo de Deus e a caridade, testemunhando o ressuscitado que vive entre nós. Que Ele conte com nossa amizade, apoio e orações fervorosas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, para quem me acompanha cedinho no dia de sábado, vale ainda o convite para estarmos juntos a partir das 9 horas na Catedral, quando acontece a ordenação episcopal do Monsenhor Paulo Andreoli. Quem não puder estar na Catedral pode acompanhar, porque nossos meios de comunicação acompanham e transmitem e colocam à disposição de todas as pessoas que quiserem seguir a celebração desta ordenação episcopal. Nossas orações, nossas saudações ao novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Minha saudação à paróquia São Judas Tadeu, onde hoje à noite eu tenho a celebração da Crisma. E amanhã eu tenho a alegria de fazer a dedicação da igreja e do altar da paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Um abraço ao Padre Ivan, Padre Gilcimar, que é o vigário paroquial, e um abraço a todos os paroquianos que com certeza estarão juntos ali com muita alegria. Mas no domingo de manhã, às 9 horas, tem a missa da festa da Divina Misericórdia na Catedral. 6h30 da manhã, na Praça Valdemar Henrique, começa a concentração, com momentos de oração, com cantos. 7h30 da manhã sai a procissão da Praça Valdemar Henrique para a Catedral, onde então celebrarei a Santa Missa às 9 horas. As pessoas que quiserem que sejam abençoados os quadros de Jesus Misericordioso podem levá-los, e eu farei essa bênção ao final da celebração eucarística, que começa às 9 horas neste domingo, na festa da Divina Misericórdia, em nossa Sé Catedral. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Madalena de Ananindeua: Dom Alberto, não se celebra a missa na sexta-feira da Paixão. Como comungar nesse dia? Certamente, como essa pergunta ficou aqui, e quem faz a pergunta deve ter experimentado que, indo à igreja, na Sexta-feira Santa, nós temos as leituras da Palavra de Deus, a oração, o gesto de adoração ao mistério da cruz e a comunhão. Então, todo mundo que foi à igreja e quis receber a Sagrada Comunhão pôde fazê-lo na Sexta-feira Santa. Pergunta agora que é feita por Juscelia Alves Campos, de Belém.
Alberto, parabéns pelo sermão das 7 palavras do Padre João Paulo Dantas. Assisti tudo pela TV. Muito obrigado, Juscelia. Graças a Deus, o sermão das 7 palavras foi muito bem feito, com muita competência, com muita unção pelo Padre João Paulo. O sermão do encontro foi feito pelo Padre Francisco Felintro, reitor da Basílica de Nazaré, e foi um momento também muito importante, muito expressivo para todos nós. E o sermão do descendimento da cruz foi feito pelo diácono Leandro Guerra e também muito bem feito. Foram 3 grandes sermões que nós experimentamos ouvir durante a última Sexta-feira Santa. Deus seja louvado, porque o Espírito Santo conduz esses nossos irmãos que prestaram serviço de grande importância para a evangelização. Catarina Paixão, de Belém. Dom Alberto, por que dizem que quem comete suicídio não tem perdão? Isso é certo? Catarina, você nunca vai encontrar a igreja fazendo uma declaração: fulano de tal está no inferno. Quer dizer, não tem perdão, não tem salvação. Você já viu muito a igreja dizer: olha, aquela pessoa foi beatificada, foi canonizada, porque teve uma vida exemplar no seguimento de Jesus nessa terra. Ninguém sabe o último momento de uma pessoa. Então nós temos que confiar em Deus, no amor pessoal dele, porque quem cometeu suicídio, eu tenho minhas dúvidas que essa pessoa estivesse em pleno e total juízo. Portanto, a gente não tem como fazer esse tipo de julgamento. Mas ainda bem que Catarina diz assim: dizem, às vezes aquilo que se diz não corresponde realmente à verdade. É permitido suicidar-se? Não. A nossa fé diz que nós não podemos fazer isso. Não podemos atentar contra a própria vida. Agora, a questão da salvação da pessoa, Deus é que sabe o último momento dela, diante apenas do juiz de tudo, que é nosso Senhor. Pergunta agora de Pedro Sampaio, de Belém. Como será a festa de Pentecostes e Corpus Christi neste ano? Pedro, nós faremos a vigília de Pentecostes na tarde do dia 27 de maio. A vigília de Pentecostes acontecerá na Praça Santuário, com várias atividades, apresentações teatrais, música, tudo isso, e depois a Santa Missa solene ali mesmo na Praça Santuário. Então vai ser essa a nossa celebração de Pentecostes deste ano. Corpus Christi, as procissões de Corpus Christi serão feitas nas regiões episcopais. De minha parte, eu celebrarei a missa de manhã na catedral e depois a procissão eucarística na própria catedral ou nas ruas ali da Cidade Velha. E à noite, às 19 horas, celebrarei a missa, como faço todos os anos, lá na Paróquia do Santíssimo Sacramento em Marituba. Então essa é a nossa forma de celebrar essas 2 solenidades neste ano. Pergunta de Carmen Dolores Pedrosa, de Belém. Dom Alberto, por que dizem que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Desculpe, não dizem, é Jesus que diz, né? O que significa o pecado contra o Espírito Santo? Eu costumo dar uma explicação, porque essa pergunta é recorrente, ela volta várias vezes. Eu faço uma comparação com um cano que está descendo por dentro de uma parede, chega numa torneira. A água está ali dentro, mas a pessoa não quer abrir a torneira. Então ela não quer receber aquela água. O que é pecado contra o Espírito Santo? É quando eu me recuso a receber a graça de Deus. Eu digo assim: comigo não tem jeito. Ou então digo: eu não preciso de Deus. Então, quando eu desespero da salvação, ou eu faço presunção da salvação, dizendo: eu me basto, eu sou suficiente. Mas na realidade, o que significa pecado contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo
dentro de nós, ele inspira, ele reza para nós reconhecermos Jesus como Senhor e como Salvador. Quando eu não reconheço Jesus como Senhor e Salvador, por que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Porque eu estou me negando a receber a graça de Deus. Não há perdão porque a pessoa não quer. Por isso que fala que pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque a pessoa não quer receber o perdão, não quer receber a graça, ela se recusa a reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador, então é por isso que não tem perdão. Não é que Deus declarou esse pecado, não tem perdão. Não, eu é que posso, infelizmente, usando a minha liberdade, me negar a receber o perdão. Se eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador, não tem pecado contra o Espírito Santo. E aí, todos os meus pecados, as minhas falhas, podem ser e são efetivamente perdoadas se eu me abro para a misericórdia de Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que o final de semana seja muito bem vivido, com muita alegria, com muita piedade e participação. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.